Então, muito bom dia. Eu andava há semanas a dizer que mais dia, menos dia, iríamos falar sobre um aspecto fundamental daquilo que é o combate à pandemia. Como você sabe, e nós temos feito eco aqui na Cor do Dinheiro, a grande preocupação em Portugal é a prevenção. Evitar os riscos, evitar a propagação. Chegámos ao extremo de, em março, termos parado o país durante 2 meses, mas agora, e como você sabe também, sempre houve vozes discordantes. Uma dessas pessoas que veiculou sempre opiniões diferentes, que é o André Dias. Eu tive a oportunidade de o entrevistar aqui no Cor do Dinheiro, teve muitíssimos views, essas vozes discordantes são cada vez maiores. Como se recorda também, num dos programas matinais da semana passada eu questionei aqui uma informação que tinha surgido no jornal I por parte de um grupo chamado Médicos pela Verdade. Ora, o Gabriel Branco está aqui comigo, que é médico radiologista, neuroradiologista, e que trabalha no Hospital Egas Muniz, é uma dessas vozes discordantes. E, portanto, num momento crítico, como dizia o Primeiro-Ministro ontem, que é, provavelmente nós vamos começar a ter muito mais infecções e propagação de casos a partir de agora, num momento crítico, e que se perspectiva que venha até a ser complicado, num cenário muito extremo, vale a pena revisitar tudo isto e tentar perceber se o que nós estamos a fazer é mesmo, ou melhor, estamos a tomar a atitude mais correta. Ora, uma das coisas que eu ouvi questionar por aquele artigo do I foi precisamente a questão das máscaras, e era por aí que eu queria começar. Gabriel, antes de mais, muito obrigado por se disponibilizar a falar connosco. O Gabriel é médico e, portanto, tudo o que vai dizer é da sua responsabilidade. Claro que sim. Eu só estou aqui na posição confortável de jornalista a colocar-lhe questões. Porquê é que questionam de forma tão veemente a utilização das máscaras? Não é bem veemente. Primeiro, bom dia, e depois tenho que cumprimentar o Camilo, não é um jornalista qualquer, e tenho que lhe agradecer pelo seu trabalho. A questão das máscaras é uma questão que deveria ser uma questão técnica e de índole médica. E é muito estranho ver-lo. E não é? Foi legislado na Assembleia da República e saiu leis, e depois vem uma série de normas que deveriam estar de acordo com essa lei, nem sempre estão, sobre esse assunto. E é um assunto que devia ser discutido no meio médico e não propriamente, os assuntos de medicina não devem ser decididos na Assembleia da República, mas sim nos hospitais. Sim, deixa-me mostrar isto às pessoas. Isto é uma máscara comum. Isto é uma máscara comum. É daquelas máscaras que todos nós usamos, que se generalizou com toda esta informação sobre como combater a pandemia. Oh, Gabriel, isto tem alguma utilidade ou não? Isto que aqui está. Essa máscara é um símbolo, mais nada. Como as outras máscaras neste momento são meramente símbolos. Quer dizer o quê? A máscara, já vou explicar. A máscara que me apresentou é uma máscara de elásticos. Nem sequer se pode classificar como máscara cirúrgica. E nós, quando falamos de máscaras, há diversos tipos de máscara. A máscara de pano, a máscara cirúrgica e as máscaras filtrantes P2, P3. Portanto, quando se fala é a favor das máscaras, é contra as máscaras, espera aí, qual máscara e em que circunstâncias? Portanto, são diferentes, muito diferentes. E, de facto, o que nós sabemos dos estudos científicos de mais alto nível, estudos controlados, em que, portanto, quem faz os cálculos e quem afere a qualidade dos dados não é o investigador no terreno, não são os hospitais que estão a fazer o estudo, mas sim uma entidade independente, são os RCTs. Nestes estudos de alto nível, o que eles nos dizem é que não há provas claras de que as máscaras reduzam o risco de doença respiratória superior, viral, incluindo as máscaras cirúrgicas e as máscaras filtrantes, P2, P3. Oh, Gabriel, então quer dizer que toda a gente está errada neste processo? A nossa posição ao defender a ciência é uma posição que deriva do que os estudos científicos nos dizem. Ou seja, nós não usamos a nossa convicção para ver a literatura e defender a nossa dama. Não. A nossa posição deriva exclusivamente de matéria científica. Se essa a mensagem colide com o discurso dominante, isso não é da nossa responsabilidade. Então explique-me uma coisa, porquê que a DGS, estamos a falar em Direção-Geral de Saúde, que devia ser um organismo técnico e que nos diz estas coisas, porquê é que eles, sabendo que existem estes estudos que contrariam as suas teses, nos estão a vender com tanta veemência a utilização de máscaras, a limitações nas escolas, a segregação de turmas, a limitação de pessoas e de ajuntamentos? Porquê esta literatura toda? Bom,
A base da ciência é o contraditório, não é? E quando eu, por exemplo, publico um artigo no Observador sobre máscaras, em que coloco lá estudos de alto nível que investigam a transmissão respiratória viral e a forma como as máscaras atuam, o que é que eu espero? Eu espero que me contraponham com estudos de igual qualidade. E isso até agora não aconteceu. Para mim, a DGS, e isto já vem das supostas pandemias anteriores, 2009, 2010, foi quando eu me comecei a interessar por epidemiologia e virologia, a DGS comporta-se mais como uma entidade política, que segue, de alguma maneira, normas da OMS, que também para mim é uma entidade política, embora tenha uma comissão técnica. Depois o que sai cá para fora muitas vezes não é o que diz a comissão técnica, são decisões essencialmente políticas. Deixe-me recuar um bocado no tempo. Eu lembro que o Jorge Turgal, por exemplo, defendia que não se devia fechar as escolas e de repente, de um momento para o outro, vimos a DGS ordenar o fecho das escolas. Isto é um exemplo do que é uma decisão política versus uma decisão técnica? Eu creio que sim, mas eu não quero falar em nome do professor Jorge Turgal, uma pessoa que eu respeito muito e que inicialmente defendeu posições muito em linha com epidemiologistas internacionais, nomeadamente Nat Witkowski ou o Genker na Suécia, e de facto... Foi aquele que inspirou a forma como a Suécia se comportou perante a pandemia. Repare, estamos outra vez a sair da ciência e entrar na política, mas a verdade é esta. Na Suécia existe um muito maior respeito do poder político pelas decisões técnicas setoriais. E, portanto, a Suécia seguiu a linha que os epidemiologistas definiram. Não houve pressões, existiram algumas, mas não foram capazes de mover a linha que tinha sido definida por técnicos. E o resultado não é substancialmente diferente do que nós obtivemos em Portugal? Eu penso que é substancialmente melhor. Se nós virmos as taxas de mortalidade comparativas ajustadas por 1 milhão de habitantes, entre a Suécia e Portugal, nós verificamos que a taxa de mortalidade na Suécia é inferior. Gabriel, vocês no grupo Médicos pela Verdade são uma minoria face àquilo que é a comunidade médica. Porquê? Somos um punhado de pessoas. Isso vai ter que perguntar aos meus outros colegas. Eu às vezes pergunto-me, será que os meus colegas dispõem de documentação científica que não me chegou e que eu desconheço? Mas o que é certo é que nesta minha tentativa de contraditório não vejo argumentação científica, vejo seguimento de normas de hierarquias, de dependência de hierarquias. E eu penso que eu defendo a medicina baseada na ciência, não é na... Então, e não tem sentido pressões, o Gabriel e os seus colegas? Muitas pressões. Eu uso máscara em determinadas circunstâncias em que eu acho que não tenho indicação técnico-científica para usar. Mas uso por diversas razões. Nomeadamente porque chefias que sempre me respeitaram, porque eu tento manter sempre as chefias informadas da minha posição e da minha base técnico-científica, que orienta as minhas opiniões e decisões, e sempre senti respeito da hierarquia superior, muito respeito, não senti nunca perseguição. Agora, de médicos de nível mais baixo em hierárquico e de estruturas não médicas, aí sim são pressões muito grandes. Isto não vos preocupa, não vos incomoda, não vos prejudica na vossa profissão? É evidente que preocupa e incomoda. Eu quando tenho intervenções de alto risco, porque eu faço intervenção de alto risco endovascular, eu tenho que estar sereno, tranquilo e concentrado no que estou a fazer e não a pensar... a fazer borradas. Sim, é muito fácil termos complicações graves na nossa área. E, de facto, a tranquilidade emocional é fundamental. Gabriel, deixa-me fazer-lhe uma pergunta. Imagino só que nós não tínhamos confinamento, estas restrições já estão a ser impostas, não estavam em vigor, nós não teríamos uma mortalidade acima do esperado, nomeadamente entre os mais velhos. Olha o que está a acontecer nos lares, por exemplo. Bom, aqui vamos entrar outra vez em assuntos técnicos, estou a divergir demais. Portanto, o problema aqui é que doença é que nós temos. O que nós tivemos foi uma crise gripal tardia benigna. Foi isto que aconteceu. A época gripal não foi normal, no sentido que não ocorreu mortalidade esperada nos meses gripais típicos, sobretudo janeiro e fevereiro. Ainda agora sai um estudo em França que eles perguntam, mas como é que é possível nós termos em janeiro e fevereiro a mortalidade mais baixa dos últimos 5 anos? Bom, provavelmente não ouviram os epidemiologistas, porque já falou com o André Dias, ele explicou isto tudo. O que nós tivemos foi um aumento do risco de mortalidade por baixa mortalidade nos meses normais de gripe que se veio a exercer em maio. Mas, Gabriel, não me vai dizer que aquilo que aconteceu em Bérgamo, Itália, ou no norte de Itália, aquilo foi tudo inventado, não é? Aquilo houve muita morte relacionada com a pandemia. Claro que não foi inventado. Claro que houve um bloqueio dos serviços de saúde, motivado por enorme receio, foi o medo que ditou as medidas.
E quando se começa a fazer internamentos de pessoas com sintomas gripais ligeiros, porque provavelmente tem uma doença terrível, quando toda a gente tem que usar EPIs e equipamentos de proteção pessoal de uma forma sistemática que dificulta e aumenta o tempo de atuação em cada caso, é evidente que vai haver um bloqueio. Quando todos os doentes têm que ser cremados num determinado ponto e têm que ser transportados e as famílias não podem resgatar o cadáver para fazer um enterro normal, é evidente que isto vai congestionar. Mas foi sob a batuta do medo. O medo que é iniciado por entidades políticas, nomeadamente pela OMS. Nós não vamos... Pois, a OMS é outra coisa que me preocupa. Eu tenho feito críticas violentas aqui na cor do dinheiro à idiotice daquele indivíduo que lá está, mais os outros que o seguem. Isso tenho feito, portanto estou à vontade nesse aspecto, mas aquelas imagens que nós vimos em Espanha, utilizarem o Palácio de Gelo para conservar cadáveres, aquelas que vimos em Itália, caminhões a transportar caixões, nós não vamos voltar a ver aquilo nem no pior da crise que se venha a verificar agora com uma segunda pandemia? Eu penso que não, penso que as estruturas de saúde já aprenderam e já perceberam que não houve racionalidade na abordagem inicial. Mesmo em Portugal nós tínhamos internamentos de pessoas com sintomas gripais colocados em alas de intransportáveis, ou seja, doentes que não podem sair dali porque são um perigo, não é? Para a saúde pública. E de facto espero que os serviços de saúde já tenham compreendido e percebido que tem que se ter uma atitude mais racional. Neste momento estão 1.400 pessoas em direto a ver. E este canal tem cerca de 241 mil seguidores. Bom, uma das coisas que eu gostava de perguntar, que eu suponho que quem está daquele lado está a ouvir, é a crítica que eu fiz na semana passada. Porque quando eu vi aquela informação no I, a primeira coisa que pensei foi, mas estes tipos estão malucos, porque é que os médicos não se juntam e não passam uma mensagem, não digo unitária, mas coerente, porque há uns a dizerem uma coisa e outros a dizerem outras coisas completamente diferentes. Isto não prejudica a credibilidade da mensagem que é passada para o exterior, porque quem está daquele lado deve estar a pensar assim, mas eu estou maluco ou quê? Vem um diz uma coisa, vem outro diz outra completamente diferente, afinal quem é que tem razão no meio disto tudo? Bom, nós falamos em relação, a nossa opinião é fundamentada exclusivamente com bases científicas, ok? Portanto, se há uma orientação política diferente, se há normativos diferentes, nós não podemos ficar, as pessoas que têm esta formação e esta postura ética não podem ficar a ver mortes causadas por dificuldade de acesso ao serviço de saúde e preocupar com tão pouca mortalidade no caso. E está preocupado com máscaras, quer dizer, exatamente, é esse o problema, é o desfazamento entre o impacto de um suposto vírus assassino, que é uma doutrina que a comunicação social passa desde o primeiro momento, porque não sei, porque não há bases científicas que sustentem essa tese. Gabriel, mas está a dizer que não é um vírus assassino. Por exemplo, nós temos casos que a própria comunidade médica relata de pessoas que normalmente dizemos assim, só os mais velhos é que são grupo de risco. E depois vemos os casos de pessoas com 40 e poucos anos que têm tido problemas. Olha, eu conheço uma pessoa, por exemplo, que teve um problema com Covid-19 e está com sequelas dos pulmões. Isto é invenção? Claro que não. A gripe provoca sequelas pulmonares e pode causar a morte, pode causar uma pneumonia intersticial grave, fibrosante, mas eu tenho de facto aqui relatos de colegas de cuidados intensivos que repetidamente afirmaram: nós estivemos perante uma gripe como nunca vimos. Mas quando eu vou ver a literatura radiológica, eu não sou radiologista, sou neuroradiologista, mas quando eu vou ver a literatura radiológica, o que diz lá, o padrão radiológico é inespecífico. E, portanto, temos aqui um problema. Os intensivistas dizem que o diagnóstico é na TC dos pulmões e na radiologia. Vou à literatura radiológica e dizem o diagnóstico é por PCR. Vou ver os PCRs e dizem, não, o diagnóstico é clínico. O que é que eu faço aqui? Gabriel, neste momento não sei como é que não apareceu, não estou a ver os comentários, mas deve estar ali gente a dizer assim, então e a distância de segurança? Vocês estão a menos de 1 metro. O que é que o Gabriel diz nisto? Digo que nós vivemos em equilíbrio com os vírus e que, de facto, a ideia da tal doença X não se confirma. Epidemiologicamente tivemos um coronavírus com um padrão de incidência diferente ao das gripes habituais, mas na nossa leitura objetiva mais benigno. Uma das provas disso é a ausência de mortalidade infantil. A gripe normal, a gripe ortomixovírus H1N1, por exemplo, tem uma mortalidade não negligenciável nas crianças. Este caso não teve. Quem está a morrer, sobretudo, são pessoas acima do nível de esperança média de vida. Então, uma doença grave mata pessoas acima da média de vida. Quer dizer, há um desfazamento muito grande entre o discurso oficial e os factos. Outra coisa, a gripe mata em Portugal, ou pelo menos é atribuída à gripe em Portugal, 2.000 a 5.000. Este ano não tivemos essa expressão gripal, provavelmente iremos tê-la no próximo inverno, porque os vírus não desaparecem. Sempre conviveram com a humanidade.
Não há razão nenhuma, em termos epidemiológicos, técnicos e, na minha opinião, também clínicos, para as medidas que foram tomadas, incluindo as máscaras e o distanciamento social. Olha, estamos a ter esta histeria toda à volta das vacinas, porquê? O caso da vacina é muito grave. É isto? É dinheiro ou outra coisa qualquer? O que eu posso dizer é que toda a gente que é especialista em vacinas, e não é o meu caso, e os imunologistas dizem que uma vacina segura demora muito tempo, vários anos, a apurar. Nós temos a vacina da gripe A, que é uma gripe que já existe, provavelmente desde que existe a humanidade, tal como os coronavírus endémicos, e os artigos, os tais RCT, os artigos de alto nível, dizem, por exemplo, de forma clara, os efeitos da vacina da gripe são altamente prejudiciais até aos 16 anos. Abaixo dos 16 anos a vacina é muito má. Por outro lado, tenho estudos imunológicos já específicos sobre este vírus, que dizem que 40 a 60% da população já tem imunidade celular, de células T, ou seja, a imunidade celular... Mas Gabriel, eu ouvi o Pedro Simas na televisão ontem ou antes de ontem a falar sobre a imunidade e ele diz que devemos estar nos 6%, isso é um valor muito baixo. O estudo publicado na revista Cell, não me interessa o que dizem comentadores de televisão, lamento. O estudo publicado na revista Cell... Pedro Simas é um cientista, Gabriel. Com certeza eu não estou a dizer que não é, nem estou a censurar ninguém. Eu estou só a dizer que um estudo de alto nível publicado na revista Cell demonstra que 40 a 60% das pessoas já têm imunidade celular células T, helper, portanto já sabem com o que estão a lidar. Atenção, 40 a 60% das pessoas nunca expostas ao vírus. Portanto, se nós somarmos 40%, cerca de 50%, acho que já contactaram com o vírus, temos mais de 50% da população com imunidade específica. Okay? Os estudos serológicos, portanto, baseados nos anticorpos que circulam no sangue, não é? Não é o contacto direto da célula, é o anticorpo que vai buscar e anular o vírus, mostram, mais uma vez, que pessoas nunca expostas ao vírus, quase todos, reagem com IgG. O que é que isto significa? Significa que não é primo-infecção, porque a primeira reação é de IgM, anticorpo IgM. Quando vemos que pessoas nunca expostas ao vírus estão a reagir com IgG, significa que a maior parte das pessoas, por um mecanismo cruzado, imunidade cruzada com outros coronavírus endémicos, ou porque este vírus de facto já cá andava, como sugerem os testes PCR dos esgotos, já tem imunidade. Vou fazer uma vacina para imunizar o quê? Se já há imunidade de grupo. Portanto, isto é histeria, a vacina é histeria? Ou então interesse financeiro? Bom, nós sabemos que já foi paga, e foi paga logo desde o início. Agora, eu para falar da vacina preciso de saber que estudos foram feitos de segurança, porque não, mesmo uma vacina com taxas de complicação muito baixa, se é dada a milhões de pessoas, essas taxas vão ser significativas e nós temos que ter a certeza que os inconvenientes causados pela vacina são menores do que o benefício. Bem, nós estamos com 1.600 pessoas em direto, não é um recorde, mas é um número muito elevado. Gabriel, a esmagadora maioria de quem está daquele lado e que vai ver o vídeo e mesmo os outros estão preocupados com uma coisa: vem aí uma segunda vaga ou não vem uma segunda vaga? Bom, eu vou ser muito sincero. Vão ver os gráficos do Euromom. O Euromom tem a mortalidade global europeia de forma epidemiológica, calculada em desvios padrões relativamente à mortalidade normal para cada mês do ano. E veja o gráfico de Portugal. No gráfico de Portugal vamos procurar a segunda onda aonde se não houve a primeira. Há uma coisa que lhe queria dizer, eu vou pedir ao Gabriel para depois vir à página, como sabe a página do Cor do Dinheiro é aberta, para vir à página e por nos comentários colocar lá uns gráficos que é para as pessoas verem, porque nem todas as pessoas percebem onde é que vão ir buscar e quais são os gráficos que têm que ir buscar, então vou-lhe pedir para colocar lá. Isto é uma conversa que é uma conversa improvável, esta é mesmo uma conversa improvável, e há uma coisa que te quero dizer, eu não sou especialista nesta matéria. Não sou virologista, não sou nada, sou jornalista apenas, mas, e como jornalista tenho a obrigação de ouvir as várias partes em conflito nesta teoria. Eu tenho feito apelo a ouvir as entidades oficiais, mas não podia deixar de ouvir o Gabriel e outras pessoas que têm ideias diferentes. Portanto, isto é um esforço que nós fazemos de contraditório para que você deste lado seja mais bem informado. Agora, eu limito-me a ser jornalista aqui, você acredita no que quiser e mais. Você vai buscar a informação que quiser para perceber o que é que deve fazer. Se deve estar a alinhar na histeria, que já percebemos que existe alguma histeria, ou então nas teses do Gabriel. Seja como for, eu não posso deixar de agradecer ao Gabriel esta pequena conversa, porque é mais uma forma de maneira contraditória, tentarmos chegar à verdade das coisas. Aqui o jornalismo e a ciência têm uma coisa em comum.
vivem do contraditório, devem viver do contraditório. É isso mesmo. Portanto, foi a conversa improvável de hoje. E pá, estamos com um recorde brutal de espectadores em direto. Quero dizer-lhe que no futuro iremos continuar, e sobretudo à medida que isto progredir nos próximos meses, iremos continuar a procurar esclarecer as pessoas nesta matéria, fazendo exatamente aquilo que o jornalismo deve fazer, contraditório. Já sabe, o meu nome é Camilo Lourenço, eu amanhã, este é o canal Acordo do Dinheiro, e amanhã às 8 da manhã cá estarei de volta. Quero lhe pedir uma coisa, se tiver dúvidas, questões, venha aí colocar. Eu já pedi ao Gabriel para pôr os gráficos, mas o próprio Gabriel e outras pessoas do grupo depois poderão ajudar a esclarecer as dúvidas que vêm desse lado. Mais uma vez, Gabriel, muito obrigado por esta contribuição e, olha, boa sorte na divulgação da vossa informação. Muito obrigado. Quanto a nós, já sabe, amanhã às 8 da manhã cá estarei para você levar comigo novamente. Obrigado, com licença e fique bem.